Sejam muito bem-vindos ao canal da Oficina do Notebook. Hoje um vídeo aqui que não vai ser sobre reparo de placas, nem sobre eletrônica, né? Como alguns já sabem, eu postei no meu Facebook e no WhatsApp aqui da empresa que eu sofri um acidente no dia 23 de novembro, um acidente de moto, foi um acidente bem grave. E hoje eu estou vindo aqui pela primeira vez aqui na minha sala comercial, tá? Algumas encomendas, alguns notebooks que estão prontos ficaram atrasados para fazer o envio devido a isso. Infelizmente meu funcionário, na mesma semana, por incrível que pareça, quebrou o pé jogando futebol, teve que colocar pino lá no pé. Aconteceu esse incidente, por incrível que pareça, né? Muita gente não acredita, mas eu tive que fechar as portas aqui da loja e não pude honrar com os compromissos que estavam prontos, né, para serem enviados, para serem entregues. Tá? Eu vou explicar sobre o meu acidente, vou explicar também, esse vídeo vai ser um vídeo sobre a moto que eu sofri o acidente, as lesões que eu sofri nesse acidente e as sequelas que possivelmente eu vou ter. Tá? Então, primeiramente, eu vou falar do que ocorreu. Dia 23 foi uma quinta-feira de novembro, aproximadamente 11h30, meia-noite. Eu saí com a minha moto para dar uma volta e numa rua aqui da minha cidade, a rua estava com umas costelas na pista, não aquelas costelas redutoras de velocidade, mas não eram costelas feitas pela prefeitura, isso era desnível feito por caminhões, então assim, acabava que parecia que é uma costela de redução de velocidade. É uma rua que eu não tinha hábito de passar, eu passei, se eu me engano, 2, 3 vezes no máximo, e eu tenho uma moto esportiva, uma Yamaha R3, e a suspensão dela é um pouco mais dura, né, porque é uma moto feita mais para pista. E eu não vi essas ondulações no asfalto e passei com a moto sem perceber. Ao fazer isso, a moto pulou, né, e eu dei um pulo grande de cima da moto, caí com as pernas cruzadas para o lado esquerdo da moto, tá? Consegui ainda cair com a moto em movimento. A minha sorte é que eu estava em baixa velocidade, devia estar uns 30, 40 por hora no máximo, mas eu caí em cima da moto ainda com as pernas cruzadas, né? Ou seja, eu saí da moto, mas eu acho que eu ainda segurei nas manetes de do acelerador e da embreagem. E a moto foi tendendo para a esquerda e ela bateu no meio-fio, e com isso eu fui jogado de encontro a um poste, né? Então a moto ela caiu e eu fui jogado de encontro a um poste. Eu sofri várias fraturas aqui na costela, isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, das lesões e de tudo que aconteceu. Eu fiquei 12 dias internado na UTI do hospital, em estado gravíssimo, quando o meu acidente foi muito grave, né? Mesmo a moto tendo colidido em baixa velocidade, na verdade eu colidi a praticamente 40 km por hora. Se você for parar para pensar, é uma velocidade alta para um ser humano colidir com uma parede, um poste, qualquer coisa, né? Mas eu estava a baixa velocidade na moto, né? Se eu tivesse correndo um pouco mais, esse vídeo nem estaria estar fazendo esse vídeo para vocês. Mas o meu impacto foi a 40 por hora, então o meu impacto foi muito forte, tá? Então, antes de mais nada, eu vou falar da moto. É uma Yamaha R3, como eu havia falado. É uma moto mini esportiva, mas que atinge velocidade de 195 km por hora. Ela tem um torque muito grande, apesar de ser uma moto de 320 cilindradas, mas é uma moto que anda muito, tá? E é a minha primeira moto, eu nunca tive moto, eu tenho mais de 2 anos e meio com ela, nunca tive nenhum tipo de acidente, nenhum incidente, e
foi uma coisa inusitada, né? Um simples passeio que a gente vai dar e sem estar fazendo nada de errado, e acontece isso. Eu vou falar da moto, então por que eu adquiri essa moto? Eu nunca tive moto na minha vida e eu vou ver se eu coloco as fotos dela aqui o dia que ela chegou para mim. Essa é a minha primeira moto e quando eu comprei essa moto nem carteira tinha de moto. Eu tinha andado de moto 3 vezes ou 4 vezes na minha vida e me despertou o interesse de ter uma moto, né? Eu cheguei a ver na época a CB300, a Phaser 250, porque eu queria uma moto que eu pudesse pegar a estrada, né? Eu tenho uma cidade próxima aqui onde meu filho mora e eu gostaria de pegar a estrada fim de semana para poder visitá-lo, né? E seria um método de lazer também. Então eu não quis pegar uma moto. Eu cheguei a ver a CB300, né, a Phaser 250, mas eu achei que poderia pegar uma moto intermediária entre essas e uma moto de 600 cilindradas, né? Cheguei a ver uma R6 também, mas não cabia no meu bolso e também não era o que eu queria no momento. Então eu decidi pela R3, tá? Uma excelente moto, recomendo a moto, excelente, fácil de pilotar, apesar de ter um torque grande e chegar a velocidades altas muito rápido, mas com responsabilidade é uma moto excelente para se ter, né? Aí vocês podem me perguntar, mas por que ter uma moto potente assim, sendo sua primeira moto? Bem, no meu acidente em particular, se eu tivesse numa Honda Bis, o impacto seria o mesmo, né? Claro que eu já peguei essa moto, já andei com ela a velocidades altas na estrada, não vou ser hipócrita, né? Já cheguei até a velocidade máxima da moto. Mas sempre fui muito prudente na condução, nas estradas, nas ruas aqui da minha cidade. Uma vez ou outra que eu acelerava a moto a esse ponto, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba que sente gosto pela velocidade. Mas nunca foi assim. Claro que chegar a essa velocidade é uma imprudência, mas no geral eu sempre fui uma pessoa muito prudente, né? Quando eu comprei a moto, né, eu nem carteira de moto eu tinha. Então, quando eu fiz a compra, eu comprei ela nova, o rapaz da concessionária levou ela para mim até a porta da minha casa e ele deixou a moto lá em frente à minha casa e falou: tá aqui a chave, tá aqui o documento, tá aqui, né? O documento não, a nota fiscal, né? Porque ainda tinha que fazer o documento, tinha que emplacar. E eu falei assim, eu vou ter que aprender a andar, né? Então a moto estava parada na frente da minha casa e simplesmente eu subi em cima da moto e comecei a praticar, tá? Comecei a andar dentro do condomínio, não estava andando na rua, estava andando dentro do condomínio e comecei a andar todos os dias até pegar o jeito. No início eu praticamente não passava de segunda marcha, mas a moto é um pouco grande, né, para quem não tem experiência, então ela assusta um pouco. Mas é uma moto de fácil pilotagem, uma moto muito tranquila de se aprender até. E eu consegui, né, aprender a andar nela durante uns 10 dias aí. Até que eu tive que descer lá no posto de gasolina, tive que sair do meu condomínio porque a moto vem na reserva, né? Então eu tive que sair a primeira vez até mesmo sem carteira para poder abastecer minha moto. Então logo depois disso também eu logo tirei carteira, né? Consegui tirar a carteira de primeira, eu já tenho carteira, já tinha carteira de carro, então eu tive que fazer algumas aulas práticas e a prova prática, né? Beleza. Desde então, assim, nunca tive nenhum acidente de moto, nunca tive nenhum problema com ela, nunca caí, nunca tive nenhum acidente. Então, assim, é uma moto que eu até aconselho, uma moto de entrada em países como os Estados Unidos e Europa. As pessoas utilizam essa moto como moto de entrada mesmo, né? Aqui, devido o pessoal usa mais a CG, essas motos menos potentes, né? Mas se você for guiar ela com responsabilidade, você consegue sim ter ela como uma moto de entrada, né? Eu já não recomendo umas 600 cilindradas, uma 1000 cilindradas muito menos, né? Porque aí já é um pouco demais.
Mesmo porque também você, sendo irresponsável, uma moto de 50 cilindradas ou uma mobilete, você pode morrer. Você pode matar as pessoas, pode acontecer um acidente gravíssimo. Tá? Mas então é isso. Então, em relação à moto, foi isso. A moto, no meu acidente, ela estragou muito pouco, né, porque ela bateu no meio-fio e a minha moto tem slider, tem alguns acessórios. E ela bateu no meio-fio, deu uma raspada, arrancou a tampa do motor do lado esquerdo, mas o slider protegeu as carenagens e protegeu tudo e praticamente a moto não danificou muito. Né? Eu vou gastar pouco mais de R$ 2.500 para fazer o reparo da minha moto. Né? Beleza. A moto já está na oficina, eu já estou arrumando a moto para poder fazer o reparo dela e eu vou vender a moto, eu não vou ficar com ela, porque eu pensei direitinho, mesmo que tenha sido meu primeiro acidente, foi um acidente gravíssimo, mas muitas pessoas acabam voltando a andar de moto e futuramente devo querer comprar uma outra moto para mim, mas por enquanto eu não vou mexer com isso porque eu tenho um filho e eu não posso me dar esse luxo, né, de sentir isso novamente. Pelo menos por enquanto eu quero pensar um pouco nas coisas melhor. A minha loja ficou fechada, está fechada ainda porque eu ainda vou explicar aqui a minha lesão, que é a lesão que eu estou hoje, né? Eu não estou conseguindo trabalhar ainda, então está sendo uma fase muito difícil para mim, porque quem tem assistência técnica sabe que a gente não tem salário, não tem, né? A gente precisa trabalhar para poder receber nosso dinheiro, tá? Mas eu vou falar isso daqui a pouco sobre a minha lesão. Então o acidente foi esse, eu bati, né, com o meu tórax num poste a mais ou menos 30, 40 km por hora e eu quebrei 10 costelas do lado esquerdo com impacto, tive uma perfuração de pulmão devido a, acredito que, não sei se foi um impacto ou foi alguma costela que fez o perfuramento do pulmão. Tive uma lesão no baço, só que foi uma lesão superficial, que não foi necessário fazer cirurgia. E tirando essa lesão gravíssima das costelas, né, desse impacto, eu tive uma lesão aqui no meu braço esquerdo, uma lesão no plexo braquial. São alguns nervos que saem da coluna e são responsáveis pelo movimento do braço, das mãos. Então, eu fiquei 12 dias internado na UTI do hospital, né? Eu cheguei no hospital na quinta-feira, fui atendido pelo SAMU, e deixar aqui até uns parabéns e um reconhecimento pela equipe do SAMU, né, que foi que me atendeu, e em geral a todos que trabalham nessa área, porque é só depois que a gente passa por uma situação dessa que a gente reconhece. Eu sempre reconheci o trabalho deles, mas quando você passa por uma situação dessa, você tem uma dimensão maior do que o trabalho dessas pessoas, né? Graças a eles, ao atendimento, ao pronto atendimento, à rapidez do atendimento, não tive ou uma morte ou ou sequelas mais graves, né? Então, ao chegar ao hospital, no dia 23, já tinham 2 cirurgiões me esperando na sala vermelha, que é a sala onde as pessoas desembarcam das ambulâncias, né? E geralmente quem está ali está em estado grave, ou então, né, é o primeiro atendimento no hospital. Eu tive um pneumotórax, vou ver se eu coloco aqui a foto do que é um pneumotórax, e o meu pulmão ficou totalmente contraído do lado esquerdo, né, devido ao furo, né, ele fez um furo na pleura, e com isso entrou ar no pulmão ali, nesse reservatório onde ele fica, nessa cavidade do pulmão. Então ele se contraiu porque o ar entrou, né, e ele fez uma pressão no pulmão. Então meu pulmão ficou totalmente contraído do lado esquerdo, né, ele ficou diminuído. Com isso eu tive uma imensa dificuldade de respirar. Não cheguei a desmaiar, em momento nenhum fiquei totalmente consciente, até eu desbloqueei meu telefone
para o pessoal do SAMU, para eles poderem ligar para minha família, para minha mãe, no caso. Fiquei consciente o tempo inteiro e eu tive esse pneumotórax, e assim que eu cheguei ao hospital, esse cirurgião estava me esperando, já esses 2 cirurgiões, e foi aplicada uma anestesia local aqui, abaixo do meu peito, bem superficial até, mas é o certo, é o procedimento correto, e me cortaram aqui, fizeram uma cirurgia ali praticamente com anestesia local. Abriram aqui por baixo do meu peito e enfiaram um tubo até meu pulmão para poder retirar esse ar, porque esse ar estava pressionando o meu pulmão, e com isso estava deslocando, estava pressionando meu coração também, e poderia ter até uma parada cardíaca se eu não tivesse sido atendido de forma rápida, né? E foi uma dor horrível. Imagine você se abrirem o seu peito praticamente sem anestesia e enfiarem um cano, né, um tubo até seu pulmão para que esse ar possa sair, né? Foi uma coisa horrível, foi uma dor insuportável, foi muito forte mesmo, mas era o que tinha que ser feito para salvar a minha vida. Então, como falei anteriormente, eu quebrei 10 costelas, na verdade quebrei 11, mas uma foi do lado direito e 10 costelas do lado esquerdo. Apesar da gravidade dessa pancada, o meu maior problema eu ia só descobrir depois. Porque assim, o grande problema, claro, além do pneumotórax, além do perfuramento, ter perfurado o pulmão, o baço, mas se eu tivesse sobrevivido a isso, estaria tranquilo, né? Foi uma dor insuportável, né? Durante todos esses dias no hospital, tive que tomar muita morfina para poder segurar a dor, mas mesmo assim a gente não pode tomar esse medicamento o dia inteiro, então tinha várias horas do dia que eu sentia muita dor, e eu sentia muita dor mesmo. Tem gente que quebra uma costela, já morre de dor, imagine quem é eu que quebrei 10. Então é uma dor insuportável, e eu fiquei praticamente 4 dias, os 4 primeiros dias sem dormir, olhando para cima, para o teto do hospital, com um dreno torácico do lado, estava com sonda também na uretra, para urina, tomando analgesia o tempo inteiro na veia, mas com uma dor insuportável, porque a dor só passava quando eu tomava morfina, e eu podia tomar no máximo 2 vezes por dia a morfina. Então a maior parte do tempo eu senti muita dor. Eu fiquei com colete cervical durante todos esses dias, né, com respirador, não cheguei a ser entubado, mas eu fiquei paralisado durante 4 ou 5 dias na mesma posição e sem dormir. Eu não conseguia dormir porque primeiro que eu estava em choque, né, e eu estava também sentindo muita dor. Às vezes que eu cochilava um pouco era quando eu tomava morfina, que eu relaxava um pouco, mas era coisa rápida também, eu já estava acordando de novo e já acordando com muita dor, né. E eu fui depois passado por uma sala laranja do hospital, que é uma sala de observação. O médico me deixou em observação durante 72 horas para ver se eu ia sobreviver aos ferimentos, porque foram muito graves. Eu quebrei clavícula, quebrei várias partes aqui dessa região, e foi um trauma muito grande. Então eu fiquei ali em observação para ver se eu ia conseguir sobreviver aos ferimentos, porque foram graves. E, infelizmente, um rapaz que estava ao meu lado na sala laranja veio a falecer do meu lado, né? Então eu já pensei, será que eu sou o próximo agora? Então é uma situação muito ruim, né? Muito delicada, e você pensa milhares de coisas ali, enquanto você não sabe realmente o que está acontecendo, né? A minha mãe foi avisada, né, do acidente, e ela conseguiu me ver no mesmo dia que eu sofri o acidente, mas ela chegou lá em torno de 1h da manhã, e os médicos liberaram para me ver só às 5h da manhã, porque ela falou que não ia sair dali enquanto ela não me visse, né? Não ia embora do hospital enquanto ela não pudesse me ver, né? Mesmo não podendo, porque ela viu uma situação horrível, né? Ela me viu cheio de sangue, ainda mais depois desse dreno que foi feito,
e eu completamente em choque, né? Então, 5 horas da manhã ela conseguiu entrar na sala e poder ver o que tinha acontecido. Ela chegou a falar comigo, mas eu nem conseguia falar de tanta dor que eu tinha e mal estava conseguindo respirar também, né? Estava respirando, mas com muita dificuldade, né? Porque se eu não tivesse conseguindo respirar normalmente, teria que ser entubado. Bem, o dreno torácico eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem como é que é. E meu braço esquerdo doendo muito durante o tempo inteiro que eu estive no hospital também. A dor do tórax estava muito grande, então parece que ela estava camuflando um pouco a dor que eu estava sentindo no meu braço esquerdo. E a complexidade também, eu não sabia exatamente qual que era o problema que eu estava no braço. Eu senti o braço muito inchado, né, por causa da pancada, ele estava muito inchado, ainda está bastante inchado, mas eu pensava que eu recuperando as costelas iria desinchar o meu braço e estaria tudo ok, né? Mas infelizmente não foi isso. Eu tive, como eu falei anteriormente, tive uma lesão no plexo braquial, que são os nervos que saem da coluna vertebral e fazem os movimentos do braço. Então, os movimentos de levantar, o movimento de punho, mexer os dedos. Esse aqui é meu braço direito, né? O problema está no esquerdo. Então, assim, esse movimento de punho, esse movimento de levantar o braço, esse de levantar o ombro, de você abrir, tudo isso é feito por nervos que saem da sua coluna vertebral. Então, existem 3 tipos de problemas no plexo, né, dos nervos. Existe o estiramento desses nervos, né, com uma pancada, com ou alguém que toma um tiro, uma facada, coisas assim. Geralmente problema de plexo, 80% é por lesão com acidentes de moto, né? Depois vem bicicleta, depois acidentes de trânsito em geral, como carro, mas 80% é acidentes de moto. Então existem 3 tipos, são o estiramento do músculo, do nervo, né? Esse é o mais tranquilo, que ele pode, com o tempo, você fazendo fisioterapia, né, você consegue voltar esses movimentos, porque o nervo ainda está intacto. Existe um caso grave que já é o rompimento desse nervo. Então, por exemplo, aqui no antebraço você pode ter o nervo rompido, né? Isso já é um caso grave que necessita de cirurgia para poder tentar, né? Isso não é certo, depende muito da lesão, da extensão da lesão. É um tipo de cirurgia que você pode reconectar esse nervo a algum músculo, né, para você tentar recuperar esse movimento. E o terceiro caso, que é o caso mais grave, que é a avulsão do nervo, ou seja, a avulsão, a raiz do nervo que sai da coluna vertebral é arrancada essa raiz aqui da coluna vertebral, né? O meu caso foi o mais grave, foi a avulsão. Então eu tive avulsão no exame que eu fiz. Está escrito que é a avulsão do C6, do C7, do C8 e do T1. Né? Isso aí são localizações da coluna vertebral, onde eles estão fixados. E eu tive avulsão, eu tive arrancamento da raiz desses nervos na coluna vertebral. Né? Então, esse caso nem cirurgicamente consegue resolver, porque o nervo ele foi rompido da raiz, né? Mas eu estou com alguns outros movimentos no braço dos outros nervos, né? Então eu já estou fazendo fisioterapia para tentar voltar a ter um movimento, como é que se diz? Não vou ter um movimento completo do meu braço, da minha mão, mas com os nervos que eu tenho ainda preservados, eu vou tentar, da melhor forma possível, ter alguns movimentos de volta. Como eu mexo como todos vocês sabem que acompanham o canal, e quem não acompanha já peço para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal. Eu mexo com reparo de placas, né, de computador, de videogames, de placa de vídeo, e necessito 100% da minha mão funcionando, né? A minha mão tem que estar funcionando, meu braço tem que estar, os dois tem que estar em perfeito funcionamento para que possa fazer esse tipo de reparo, né?
Bom, pessoal, teve um problema aqui no cartão de memória que encheu. Mas como eu estava falando, vou fazer fisioterapia e possivelmente irei fazer uma cirurgia para que eu possa ter alguns movimentos restabelecidos aqui. Estou bem confiante no tratamento, na fisioterapia. Estou com alguns movimentos aqui da mão, ó. Consigo abrir um pouco, fechar, consigo levantar o braço, tá? Isso aqui a fisioterapia já está me ajudando, tá? Eu estou com a clavícula ainda quebrada em vários lugares devido à cinética do acidente, que foi muito forte, mas eu estou me recuperando. Tem poucos dias que eu consegui levantar da cama, porque mesmo tendo alta do hospital, eu ficava deitado na cama, não conseguia levantar, né? Tive que contratar um enfermeiro para poder me ajudar nos primeiros passos para tentar levantar. Não conseguia levantar sozinho, né? Eu tinha ajuda para poder ficar sentado e para poder levantar. Era uma dor muito forte, né? Uma dor muito grande. É uma coisa simples, né? Você simplesmente tentar levantar da cama e ficar sentado na cama, né? A pressão que eu exercia em cima do meu pulmão, das minhas costelas, era muito, muito grande. Então eu não aguentava a dor e não conseguia ficar sentado. Então eu fiquei vários dias na minha casa também deitado na cama, porque eu não conseguia levantar. E depois de um bom tempo, depois de alguns dias que eu estava lá, que um enfermeiro conseguiu, com muito custo, né, com muita dor, tomando muito remédio para dor, remédios fortíssimos, eu consegui levantar da cama para poder sair da cama, poder andar. Estava andando. Você tem que reaprender, né, praticamente a você andar novamente, a você sentar, coisas básicas, né. Uma outra coisa que eu lembrei aqui foi no hospital eu não tomava banho, né, no chuveiro. A gente tomava aquele famoso banho de leito, né? Eles passam um pano umedecido em você e vão te limpando. Eu lembro que isso era uma dor horrível, porque após esse banho, né, tinha que fazer a troca do lençol, e a troca do lençol era a pior coisa que tinha, porque eu tinha que ser movimentado na cama e devido às fraturas, né, na costela, na clavícula, no braço, quando eu era movimentado na cama era uma dor insuportável, né? Tanto é que eu tinha que tomar morfina antes de tomar esse banho de leito, mas mesmo com a morfina eu sentia muita dor, tá? E uma lembrança boa que eu tenho foi quando eu tomei banho pela primeira vez, né? Uma coisa que a gente não dá valor, né? A gente não é que não dá valor, é porque a gente passa por uma situação dessa, né? É uma coisa que a gente, né, não dá a devida importância, mas o chefe da UTI me disse que quando eu tomasse meu primeiro banho de chuveiro seria uma sensação excelente, né? Uma sensação de prazer, e realmente foi quando eu tomei o meu primeiro banho com o enfermeiro, com muita dor, com muito custo. Realmente é uma sensação muito boa para quem não estava tomando banho de chuveiro há mais de um mês, né? A água caindo no seu corpo, a água caindo nas suas costas, é uma coisa inexplicável, né? É uma coisa que a gente, se não passar por uma situação dessa, nunca vai entender o porquê disso, né? Então, eu peço desculpas àqueles que eu mandaram equipamento para a gente, né, que estão aqui na assistência. Eu vou tentar mandar esses equipamentos o mais rápido possível, né, mas antes eu tenho que me recuperar. Eu não consigo fazer nada do jeito que eu estou, ainda preciso fazer muita fisioterapia, mas assim que meu funcionário também restabelecer, eu vou fazer o possível, o máximo, para fazer a entrega desses equipamentos o mais rápido possível, tá? Mas também estou muito focado na minha recuperação, né, na recuperação do meu braço. As minhas costelas, apesar de eu sentir dor ainda, elas já estão se calcificando. Isso aí é com o tempo, né? Não tem... até existe uma cirurgia torácica de costelas, mas não foi o caso, né? Seria mais a recuperação, você tem que... é com o tempo que isso ocorre,
né? Mesmo sentindo muita dor, mas infelizmente é a única forma. O problema maior mesmo agora é o meu braço, né, que eu tenho que fazer essa recuperação, tenho que ver com o médico, o ortopedista que eu estou me tratando. Talvez eu tenha que fazer algumas cirurgias, mas isso a gente vai ver com o tempo, tá certo? Então é isso, pessoal, esse foi um vídeo diferente aí, do meu sumiço, né, do que aconteceu, desse acidente. De uma hora para outra a sua vida toma uma proporção que você não espera, né? Você é pego de surpresa e acaba tendo que reaprender muitas coisas na vida. Isso eu estou levando como um ensinamento também para mim, né? Eu vou ter que me readaptar também a muitas coisas, então isso acaba que é um ensinamento também, né? Então, se você gostou do vídeo aí, deixa seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente. E assim que possível eu vou voltar com vídeos de reparo, né? Que o pessoal que se inscreveu no canal gosta de ver, tá certo? Então, um grande abraço e até a próxima.